Olá, bem-vindo a mais um programa do nosso podcast Falar é Fácil, no quadro Entre Líderes, e sempre trazendo pessoas que têm um conteúdo, pessoas que a gente gosta, pessoas que vão deixar um recado bastante interessante para você que está aí com a gente. E hoje o prazer de receber aqui a Carla Lima Vilar. Seja muito bem-vinda em nosso programa, Carla. Eu que agradeço o convite de vocês, um prazer meu estar aqui falando com o público de vocês. Carla é uma especialista em marketing. E o tema do nosso trabalho hoje, aqui do nosso bate-papo, é liderança e inovação em marketing para o setor de diagnóstico e saúde. Essa é a sua vida, não é? De marketing. Essa é a minha vida. E na CSAD, nós fazemos esse trabalho juntos, um prazer muito grande, nascer minha querida amiga, já de longa data, e tivemos essa ideia de trazer assim, executivos, altos executivos, pessoas aí do mercado, diretores, CEOs, pessoas de RH, pessoas que fazem a diferença na vida das pessoas, não é assim? Verdade. Nós quisemos, assim, eu sou uma líder, né, da área de comunicação e marketing, e eu sempre senti falta, assim, de ter um espaço para que eu pudesse falar de mim, do meu trabalho, compartilhar o meu conhecimento. E o Reinaldo não, o Reinaldo já é fonte aí da imprensa, mas ele achou uma ideia interessante, porque ele é muito generoso e ele gosta de... vamos compartilhar esse espaço para atingir esse objetivo, né? E aqui estamos nós, com muita alegria de estar te recebendo aqui. É um prazer, Nancy, um prazer conhecer e estar aqui com vocês também, conhecê-los pessoalmente, né? Já sou uma assídua audiência aí de vocês, mas estar aqui pessoalmente é um prazer mesmo. A Carla, falando um pouquinho da Carla Lima Vilar, ela é diretora de marketing da Werfen Brasil, multinacional do segmento de diagnósticos especializados, executiva com mais de 20 anos de experiência em marketing, com foco em estratégia, também gestão de marcas e ainda posicionamento de produtos nas áreas de saúde. Atuação destacada em empresas globais como Roche, Abbott, também com expertise em lançamentos, inteligência de mercado e transformação digital, liderança de equipes multifuncionais e de alta performance, alinhando a inovação, negócios e relacionamento com clientes. E uma característica dela é que é assim, comprometida com a construção de uma saúde mais eficiente e humanizada, por meio do impacto positivo da comunicação e do marketing estratégico. Que currículo, né, mulher? Você lê assim e fala, nossa, como você é importante. Acho que depois a gente vai ter só que cortar, que falou Abbott e Roche, eu não fui nem da Abbott nem da Roche, não sei se confundiu, não, deve ter sido uma confusão, só pra gente depois não... Então, vamos pegar de novo esse pedaço, filho? Acho que é bom. Então, porque acho assim, que devia estar em alguma... deve ter confundido com alguma, mas não tem problema. Em algum porque eu material. fui Natura, fui BCG, mas não, Roche e Abbott não. Tá, então vamos fazer de novo. Pode falar Natura, pode falar BCG, né, que é a Boston Consulting, que é uma consultoria. Então, foi um mix, né, de ter uma experiência em consumo, consultoria. Vou pegar dessa parte aqui, tá? Aquele começo ficou legal. Pode ser? Ótimo. Sim. Pode ir? Falando um pouquinho dessa nossa convidada, da Carla Lima Vilar, ela é diretora de marketing na Werfen Brasil, é assim mesmo, Werfen? É isso mesmo, Werfen. Werfen. Multinacional do segmento de diagnósticos especializados, executiva com mais de 20 anos de experiência em marketing, com foco em estratégia, gestão de marcas e posicionamento de produtos na área de saúde. Atuação destacada em empresas globais como Natura, BCG, com expertise em lançamentos, inteligência de mercado e também transformação digital. Liderança de equipes multifuncionais e de alta performance, alinhando inovação de negócios, relacionamento com clientes. Comprometida com essa parte aqui, eu achei extraordinária. Comprometida com a construção de uma saúde mais eficiente e humanizada por meio do impacto positivo da comunicação e do marketing estratégico. E quanto tempo que você demorou para construir uma história dessas? Não, a vida inteira, pelo que eu entendo. A vida toda. Então, eu sempre fui uma apaixonada, né, por marketing. Então, acho que
é um desejo sempre, foi um desejo sempre muito grande de trabalhar com marketing, com pessoas. Eu adoro trabalhar com pessoas, né? Eu acho que a parte, quando eu falo da comunicação, acho que é fundamental. Se a gente não tem uma boa comunicação, é impossível, né? Avançar e crescer na carreira, seja em qualquer área, né? Na minha, principalmente. Então, quando a gente fala de marketing, a gente está falando de gente, né? Porque é isso, é comunicar para pessoas. Carla, por que marketing? Aconteceu de você cair nessa área ou foi paixão? Como é que foi, assim? Um pouquinho da sua história. Ela podia contar, né, a sua vida pessoal, como foi, claro, como ela cruzou com a profissão, enfim, a sua jornada, para que a gente pudesse conhecer o nosso pessoal aqui também. Claro. Bom, eu comecei a trabalhar muito cedo, muito jovem, comecei a trabalhar com 12 anos, porque eu queria muito ser independente, né? Enfim, tinha esse desejo, essa vontade muito grande de crescer. E aí fazia alguns trabalhos de modelo, né, na época e tudo. Então comecei a trabalhar bem cedo e logo na sequência, quando eu podia, né, já entrar no mercado de trabalho, no CLT e tudo, comecei a trabalhar na TAM, que antes não era Latam, né, era TAM. Vocês devem lembrar do Comandante Rolim. Sim, muito bem. Então, eu sou do tempo do Comandante Rolim. Então, foi meu primeiro trabalho, assim, oficial. Foi na TAM. Eu trabalhei no aeroporto de Guarulhos. Foi quando abriu a operação de Guarulhos. E aí, ali, eu me apaixonei pelo marketing, de verdade. Porque o Comandante Rolim era um apaixonado pela disciplina, puro marketing. E ali eu vi, assim, o quanto a disciplina de marketing faz a diferença no posicionamento da marca. Claro que eu não sabia, né, assim, todos as especificidades ali naquele momento, não sabia, mas estava sentindo aquilo, né, porque a companhia ela era muito procurada, tinha preços mais altos e mesmo assim estava sempre muito movimentada, estava destacada, porque tinha um tratamento diferenciado, uma forma diferente de acolher o passageiro, né? Enfim, a gente tinha muito treinamento, que eu acho que é um ponto-chave também, né? E recorrente nas trocas, porque o treinamento também é fundamental. E a gente era um treinamento ostensivo, assim, que a gente tinha para realmente ter um padrão, ter um nível de atendimento diferenciado ali, né? Dentro do universo de contato com o passageiro, seja ele qual for, né? Em qualquer momento, mesmo que você esteja fora do seu horário de trabalho, está chegando, por exemplo, mas está uniformizado, você é um representante da empresa. Tem um sobrenome importante nessa Exatamente. Hora, né? Então, acho que ali eu me apaixonei, assim, pela disciplina e trabalhei 2 anos lá, vivi 2 assim, crises aéreas, assim, de um acidente, um outro quase acidente. Então, acho que isso também me fez amadurecer bastante. E eu acho que lidar com o público também é algo que te faz amadurecer muito, né? Esse olho no olho com o público, essa empatia que a gente tem que ter, porque atender pessoas diversas, né, o tempo inteiro também não é uma tarefa assim fácil. Então, a gente também tinha treinamento para isso. E é muito bom de ver o quanto isso faz a diferença ainda hoje no meu dia a dia, né? Porque esse olhar empático, de entender, assim, às vezes o colaborador não está bem no dia. A gente tem que saber olhar e avaliar aquilo, né? E entender como líder, como liderança. Aí, depois da TAM, eu fui para a BCG, né? Então, que é uma das maiores consultorias, né? do mundo, mas foi assim, foi sorte, né? E acabei entrando no back office da BCG, porque eu queria muito sair da escala 6x1, né, para poder me dedicar mais aos estudos. Eu estava muito complexo, né, conciliar a faculdade com, né, o trabalho. E aí apareceu essa oportunidade da BCG, que era um trabalho de segunda a sexta e tudo, e era um back-office ali. O escritório de São Paulo estava abrindo no Brasil, e isso foi em 98, então bastante tempo já. Então estava abrindo no Brasil, e aí eu fiquei quase 7 anos lá, aprendi muita coisa, e foi quando realmente eu fui entrando no universo da estratégia, né, de conectar um pouco de onde vem todo aquele encantamento que eu tinha visto ali na TAM, sabe? O que é planejamento, né? Como é que isso é feito dentro do universo de estratégia para poder chegar, de repente, naquela conquista do cliente, para fidelizar, etc. Então, comecei ali no back-office, aí fui me especializando em indústria, e fui me especializando na indústria de bens de consumo mesmo, que era uma indústria que eu gostava bastante. Aí todos os clientes que
que tinham ali de bens de consumo. Eu estava dentro de um núcleo, né, de bens de consumo, e aí ia trabalhando, né, tanto pesquisa, material, análise, fui aprendendo a fazer análise, né, análise de mercado, diagnóstico, e isso foi a base, assim, para mim. Hoje eu trabalho muito nesse modelo, que é o modelo de fazer o diagnóstico, né, antes de qualquer coisa. Hoje eu trabalho numa indústria de diagnóstico. Sim, né? Eu estava imaginando isso, diagnóstico para entrar numa empresa de diagnóstico e saúde, né? Como exato. é que foi essa transição? Como é que foi essa empresa que te acolheu? Obviamente você escolheu, mas também que te acolheu. Claro. Bom, aí depois eu tive uma experiência de 15 anos na Natura, que também foi uma baita de uma escola. Você trabalhou no marketing, também Natura. Trabalhei no marketing na Natura. A Natura incrível. Um trabalho extraordinário. Além do produto, da filosofia. Tudo. E todo um trabalho, né, de cuidado em relação a clientes, a quantidade imensa de pessoas. Sim, de consultoras. Sim. É um trabalho lindo também e que tem um impacto muito grande no social, né? Então, em lugares onde você tem pouca... acesso ao trabalho, ou poucas oportunidades também, as consultoras conseguem ali, né, enfim, ganhar dinheiro, muitas vezes sair de um casamento tóxico, enfim, então tem muita essa coisa também da mulher, que eu acho que é uma bandeira muito bacana pra gente, né, que é executiva e que cresce, levar mulheres com a gente também, né, incentivar essas mulheres também a crescer, etc. Então, os 15 anos de Natura também me fizeram avançar muito. A Natura tem esse viés, né, assim, de valorização de mulher, ou da mulher. Não só porque também oferece produtos para mulheres, em especial, mas tem esse lado da filosofia mesmo, né? Tem. E é um universo muito feminino. E a Natura sempre foi inclusiva, Deixa eu perguntar né? aqui, como é que foi essa experiência de ver nesse mundo, não só da valorização, porque eu penso que a valorização da mulher deve haver em qualquer campo, em qualquer área. Mas assim, da percepção da importância e valorização da mulher, tendo em vista questões de equidade, questão de equiparação de salários também, questões de respeito, de mudança de mentalidade, principalmente das famílias que educam as mulheres para estar no mercado de trabalho, principalmente das próprias mulheres que começam a também perceber o seu próprio poder. Fala um pouquinho sobre essa sua experiência. Porque, claro, você traz e leva isso para a sua vida como um todo, né? Claro. Eu vivi bem uma transição, sabe? De hoje, acho que é tudo muito difundido, né? Fala-se muito sobre a equidade, o quanto a mulher tem que ocupar o seu espaço dentro do mercado de trabalho. Questões de liderança, pois exato. Mas quando eu entrei na Natura em 2005, por exemplo, tinham poucas mulheres na liderança. Apesar de ser uma companhia que já tinha uma valorização diferente, né? Do feminino, da mulher, mas etc. na prática não era bem assim. Na prática ainda estava engatinhando, porque sempre tem, né? Aquele momento de se desenvolver. Então... Os fundadores são 3 homens, né? Então, obviamente que você tem um lado mais masculino ali no conselho, né? Na liderança. E depois a gente vê que realmente foi crescendo e foram aparecendo mais mulheres, então mais vice-presidentes, né? Mais diretoras. E a gente foi vendo e isso... É algo que traz inspiração pra gente, né? Você tá ali como analista, coordenador, gerente, depois gerente sênior, e tá vendo o crescimento, vendo diretoras, vendo, né, vice-presidentes e pessoas que têm ali um currículo, uma carreira incrível, né? Que é inspirador. E eu acho que esse crescimento também me inspirou muito a querer crescer mais e saber que eu conseguiria, né? Que é possível, porque... quando você vê alguém ali, né, parecido com você e fala, poxa, então dá, é possível. E a companhia sempre abriu esse espaço, né, para o feminino, para a mulher, e teve essa abertura. Então, acho que com o tempo, né, nesses 15 anos, eu fui me desenvolvendo e fui vendo essa oportunidade mesmo de crescer. E na Werfen, tem essa pegada ou você trouxe, digamos, essa filosofia para a Werfen? Tem muito. Eu nem precisei trazer. Eles têm muito uma filosofia de valorização do feminino também. Então, a Werfen é uma companhia espanhola, né? Nasceu em Barcelona, na Espanha, e é familiar, é uma empresa familiar. Então, apesar de ter 8 mil funcionários no mundo, né? Mais de 30 países aí que tem atendimento direto, mais de 100 países que são indiretos, né? Que a gente atende via distribuidor. Mas é uma companhia que tem, sim, esse olhar muito forte para o feminino, né? Na própria diretoria ali da nossa unidade aqui da afiliada do Brasil,
Sou eu e mais 3 parceiras, né? Então, 3 mulheres também no cargo de direção. No cargo de direção. O que vocês vendem na Werfen? A gente vende diagnóstico, então são as máquinas, né? As máquinas para fazer os exames e os reagentes que vão dentro das máquinas. Tá. Então, é exame de sangue, são todos com base de sangue. E sempre exames especializados, né? Então, por isso que é diagnósticos especializados. Então, não são exames, por exemplo, hemograma, esses exames mais simples, né? Mais comuns de se fazer, não são os que a gente vende. Com tantas restrições na área da saúde, como é que você trabalha o marketing e a comunicação da Werfen? É um universo muito diferente, né? O universo de diagnóstico, assim, é um mercado B2B, porque a gente trabalha basicamente os hospitais e laboratórios. Então, o marketing tem que ser um marketing muito conectado com a ciência, né? Com o científico, com o médico, com as pesquisas. Então, é dessa forma que a gente se aproxima muito dos laboratórios, né? Como a gente tem pesquisas avançadas e diagnósticos muito específicos, como, por exemplo, para trombose, para hemofilia, para transplante. Então, são temas muito fortes, né? Muito difíceis de lidar. Exato, complexos, mas que ao mesmo tempo exige muita pesquisa, muito dado. Então, o que a gente faz é sempre, como marketing, levar a informação para os laboratórios, trocar muita informação com os laboratórios, fazer realmente uma parceria, né? Relacionamento. Como é uma empresa muito especializada, todos os laboratórios nos conhecem, né? Que fazem, né? No caso de hemostasia, ou, enfim, todas as linhas que a gente tem, que são 5 linhas, a gente acaba trocando muito com essas pessoas, né? Com os chefes de laboratório, com os chefes de hospital, com os médicos, né? E trazendo realmente informação, trazendo pesquisas, dados, artigos científicos, né? Então, tudo muito baseado na ciência, assim, realmente... E você disse que é uma empresa familiar, né? Como que surgiu a ideia de fundar essa empresa? Deve ter uma história interessante. Olha, o fundador enfim, é falecido já. Os filhos é que tocam agora, né? A companhia, mas ele é um empreendedor. Ele tem vários negócios mesmo, né? Tinha, né? Vários negócios ali na Espanha, e ele era distribuidor de uma das nossas linhas, que era uma empresa americana, né, que era a dona, e, enfim, fazia tanto as máquinas quanto os reagentes, né, que eu sempre faço um paralelo, né, a máquina e o reagente é como se fosse aquela cafeteira que a gente põe a cápsula, que eu não vou fazer propaganda aqui, mas é exatamente igual. Então, a gente vende como se fosse a cafeteira e depois a gente vai fazendo a reposição das cápsulas como se fossem os reagentes, né, então ele vai entrando ali e a gente vai... A máquina pode até dar de graça, o importante o reagente, que vai ser feito. É isso aí. Que é um processo de continuidade. Exatamente. Que é o negócio, né? Que a gente acaba fidelizando. Então, a máquina é isso, tem vários tipos, formas, né, de ou a renda, ou vende, ou aluga, etc. Mas o reagente e também, claro, né, toda a manutenção, a parte toda de entrega de resultado que a gente vai fazendo e melhorias, né, novos reagentes, ou novas formas de ver, ou resultado mais rápido, né? Então, a gente vai avançando na tecnologia também para isso. De maneira geral, não só no seu segmento, mas de maneira geral, no seu trabalho como diretora de marketing, quais são os principais desafios que você encontra hoje no mercado de trabalho diante, assim, de tantas mudanças? Inteligência artificial, depois, assim, concorrência acirrada, muitas vezes, assim, ultrapassando até limites em relação a informações. Sim. Ou seja, no mundo no qual nós vivemos, no Brasil. Sim. Nós tivemos a oportunidade de conversar recentemente com uma pessoa que tem trabalho de uma empresa da Finlândia. Outra filosofia, todo um respeito, todo um investimento, tudo certo, tudo funciona. Um dos maiores índices de felicidade do mundo, né? A educação, enfim. Mas aqui a gente tem lá os nossos problemas tupiniquins, desde violência, desde, sei lá, tudo que acontece. Então, os seus principais desafios, os que você encontra no seu segmento, no seu trabalho. Eu diria 2 desafios, assim. Um que é pessoas, que acho que a gente ter pessoas qualificadas hoje em dia é algo que a gente tem que valorizar muito e cada vez mais, né? Desenvolver, capacitar e tal, quem quer crescer, porque hoje em dia, acho que no mercado de trabalho tem muita gente que já não quer mais ir para o mundo corporativo. Nem trabalhar, né? Tem a história do neném, né? Exato. Tem isso também. Não
não tem vontade, não quer ir para o mundo corporativo. Então, quem quer se desenvolver, acho que a gente precisa dar bastante valor, e eu acho que esse acho que é um ativo super importante de qualquer companhia, assim, qualquer empresa. E a segunda, que você falou muito da concorrência, eu acho que a gente tem sofrido bastante com os chineses, né? Então, como acho que qualquer segmento, a China vem fazendo cópias e cópias, né? Com qualidade? Então, assim, a gente tem que respeitar a concorrência, né, sempre, mas eu não tenho profundidade técnica, né, para avaliar e dizer, é incrível, não é, muito bom, mas o que a gente vê é que tem chegado cada vez mais cópias, mesmo de máquinas ou, enfim, reagentes que são muito específicos e que, né, enfim, demandam ali uma pesquisa, que demandam tempo. E os chineses têm conseguido, assim, fazer... Porque tem que passar, não sei se é uma questão também de Anvisa. Tem toda uma série de procedimentos para também estarem liberados para atuar no mercado. Sim, né? sim. E demora, né, a licença da Anvisa e tal. Então, claro, a gente vê que tem chegado, ainda muitos não têm licença, né, mas a gente já vê. Então, é questão de tempo. A gente sabe que é questão de tempo, que eles vão aprimorando, porque eles são muito rápidos, né? Verdade. Outro dia eu estou procurando, assim, uma lente não, armação de óculos. E assim, as armações de óculos, numa loja boa, como tem aqui no próprio prédio, uma faixa assim, comecei na época de R$1.000, R$800, R$500, R$600, uma armação boa. Aí você vai nas lojas dos chineses, que são armações que estão com a mesma marca, não sei o quê, R$120. 120, mas escuta, tá caro. Por 80 você leva. Mas peraí, aí, claro, tem diferença, a questão também da origem, mas é complicado isso, não é? Porque é acessível. É acessível. É a mesma coisa. Tudo, em todos os produtos, em todas as formas. Em todos os segmentos, eles estão chegando muito forte, assim. E a gente também vê, mesmo tendo uma barreira de proteção, porque no final das contas o fato da tecnologia, de ter muita pesquisa, ter a questão da Anvisa, tem muita... É um mercado muito regulado, né? Mas mesmo assim... É desafiador, né? Trabalhar a comunicação em marketing. Eu tive a oportunidade de ir lá na China com um grupo, com uma comitiva aqui do WTC World, e fomos para a China, conhecer a Feira Mundial, depois lá assim, aquela feira de Guangzhou, extraordinário. Tivemos a oportunidade lá em Shanghai, eles chamam Xangai, de conhecer o espaço. Sim. Tipo assim, umas 2 ou 3 vezes o espaço que tem da USP aqui em São Paulo, a analogia que eu fiz. Tinha do mesmo espaço lá, governo, indústria e também universidades. E assim, com altos estudos mostrando produtos que seriam lançados daqui a 15 ou 20 anos. Ou seja, num estudo de vanguarda. Então, assim, é claro que não necessariamente os produtos chineses estão aí só da popularidade, porque tem também toda uma preocupação em relação aos investimentos, investimentos pesados, né, de qualidade. Os produtos certamente com outras qualidades têm os preços mais elevados também, né? Mas agora, de maneira geral, em função da grande quantidade de produção e com a mão de obra barata, obviamente pode pegar um produto médio e transformar num produto muito barato, entrando numa concorrência muitas vezes até para nós, no nosso entendimento, desleal em relação a isso. É complicado mesmo. Como é que você lida com isso? De que maneira, vamos encontrar, já que você é uma estrategista, é a pergunta do milhão, mais do que 1 milhão, ou bilhões, tem sabe. Como lidar com essa, digamos assim, estratégia, pensando em termos de estratégia, como lidar com as decisões estratégicas para minimizar essas dificuldades e a gente se permanecer ativo e crescendo no mercado que se torna cada vez mais competitivo sob esse aspecto. Eu acho que aí não tem outra saída que não estar muito próxima do cliente, ouvindo o cliente, muito próxima do cliente, entendendo qual é a necessidade dele, o que a Werfen consegue fazer e pode entregar que uma chinesa não vai conseguir entregar, que é reputação, que é o tempo de pesquisa, que é o tempo de estrada que se tem, o universo de pesquisadores que tem dentro da companhia, de médicos, né? Então, toda uma parte de base, realmente, fundamento do universo de diagnóstico dentro daquela especialidade, é algo que a gente tem de diferencial. Então, sempre tem que pensar assim, qual é o nosso diferencial? O que a gente entrega de plus? Assim, qual é o nosso a mais para que a gente não seja trocado por conta de preço? Porque se a gente for brigar por preço, não vai adiantar, né? Não dá para dizer assim,
tem que ser coisa que não é comparável. Eu sempre costumo falar assim para o meu time, Sim. olha, não dá para ser comparável. Se a gente se colocar na base de comparação, aí a gente vai perder. Então, a gente precisa estar entregando sempre algo a mais. Então, é claro que é um produto de qualidade, a inovação, as melhorias, mas também um baita de um atendimento, com diferenciais de entregar pesquisas, artigos científicos, trazer, por exemplo, um cliente para fazer uma visita na nossa fábrica, para ele entender também como é que os nossos reagentes são fabricados, como é que os nossos produtos são fabricados, Sim. o nível de qualidade que a gente tem, né? O quanto a gente tem de prestígio, por exemplo, tanto no FDA, no EMA, na Anvisa, porque, enfim, são... agentes reguladores. Agentes reguladores e que já tem uma confiança, né? Porque no final das contas a gente tem história. Então, assim, não chegamos ontem. É como reputação, se constrói uma reputação da noite para o dia. Não Falando em reputação, você trabalha com uma área extremamente sensível, né? Sim. Vocês já tiveram alguma crise que vocês tiveram que fazer gestão? Não, a gente não viveu, até porque como é B2B, eu acho que é um pouco mais protegido, né? O consumidor final não tem conhecimento, né? Nem sabe que está fazendo um exame da Werfen, né? Então, normalmente, quando vai fazer o seu exame, você não sabe nem qual é a marca do reagente, né? Que está ali. Não tem nem noção. Exato, você só vai no laboratório que você confia e aí, claro, né? A partir daí, você entrega lá, né? Sua amostra e está tudo certo. Né? Fiz o meu exame. Então, a gente nunca teve esse tipo de crise, né? Que eu, por exemplo, já vivi na Natura, que já, né? Crise desde, questionamentos de produto, mesmo, esse lançamento, coisa com a consultora. Então, assim, isso que é realmente sensível, viu, Nancy? Você falou uma coisa que é... Não, e falando em sensível, como que você equilibra os resultados no negócio com o propósito da organização de trabalhar com um tema tão especial que é a saúde? Eu acho que não dá para não conectar com o resultado, é o que eu sempre falo para o meu time. A gente trabalha, obviamente, com foco no paciente, né? Com foco no consumidor, no final das contas é o paciente que está ali na ponta, o próprio cliente, né? Que é o laboratório, o hospital, etc. Mas a gente não é uma ONG, né? Não é sem fins lucrativos. Então, tem que ter, sim, a margem, tem que se preocupar com isso, tem que entender que é isso que sustenta essa reputação que a gente tem. É dessa forma, né? Com margem, com saúde financeira, que a gente consegue oferecer, por exemplo, uma viagem para um cliente, para ir até uma fábrica, a gente ter os produtos de ponta, ter bons pesquisadores, ter uma boa equipe, né? Que é isso que sustenta. Se a gente não tiver boas margens, né? Uma última linha preservada, a gente não consegue... Não tem sentido. Aí a gente não consegue sustentar realmente esse diferencial e essa reputação que a gente estava falando minutos atrás. E esse trabalho de marketing é mais corpo a corpo ou vocês se utilizam da comunicação externa, por exemplo, redes sociais, em comunicação com a imprensa? Porque são temas incríveis, né? Sim, sim. Que eu particularmente, eu tive câncer, vivi nos hospitais, né? E eu faço vários exames de acompanhamento. Eu nunca tinha ouvido falar na Werfen, como diz você. Mas é isso. O paciente nunca ouviu falar, né, do nome da Werfen, mas com certeza já fizeram algum exame nosso, porque todo mundo que fez uma cirurgia já fez, né, o famoso UTP e DTPA, que é aquele que vê a coagulação, né, do sangue, para saber se você tem o tempo correto de coagulação. E basicamente, né, enfim, em São Paulo, no Brasil, são nossas máquinas que estão lá fazendo exame de coagulação. A origem da Werfen qual é? É espanhola. Espanhola, você falou. É uma empresa espanhola. Então, mas eu queria saber na comunicação externa, se vocês chegam a fazer algum trabalho. Ainda não. A gente começou a fazer um trabalho com assessoria de imprensa, ainda é bem embrionário, mas a gente recém lançou um Instagram nosso da América Latina, então que a gente tem sempre, né, uma conexão das afiliadas da América Latina, então em conjunto, né, então o nosso Instagram não é só do Brasil, ele é um Instagram... Em espanhol? Tem espanhol e inglês, né? Então, são inglês e português. Então, todas as postagens, né? Enfim, os vídeos, seja lá o que for, sempre vem ou legenda, com a legenda, né? Português, inglês e espanhol também, para as postagens. Então, a gente está começando a fazer. Porque ela não perguntou à toa, porque nós temos um trabalho, inclusive um livro juntos, que é aquele Media Training,
que fala justamente sobre isso, lidar com Comunicação eficaz com a imprensa e a sociedade. Todo um trabalho. E blog corporativo vocês têm para Não. distribuir? Não. Porque é bem. Não. Você está me falando, enche o olho da gente, né? Quando você fala de cases, de ter estudos relacionados a dores, né? É. Super interessante. Sim. Eu sou casada com médico. Eu falei para ele que eu vinha fazer uma entrevista para essa empresa. Ele falou, essa empresa eu não conheço. Ficou assim até meio chateado, né? Olha, ficou triste. Qual a especialidade dele? Gineco-obstetrícia. É. É porque, como você falou, né? É Sim, uma coisa não é- que fica oculta, né? É, total. Então, Tem um grande valor, mas não é à frente, né? e aí eu acho que para contar até seguindo a linha aí do especialidade do teu marido, a gente tem um equipamento que é agora, né, está chegando como uma inovação e fica dentro do centro cirúrgico para uma prevenção, por exemplo, de transfusão de sangue, né? Então, na hora presente. quem faz hemorragia, né, dentro do centro cirúrgico, então é o exame rápido ali que é feito e identifica-se qual é a parte do sangue que está faltando no paciente. Nossa, que interessante. Eu ouvi médicos contando assim que foi realmente uma Salvar mudança. vidas, às vezes Uma virada de chave para o médico, de saber qual saber o que tem que repor do sangue do Porque, paciente. por exemplo, quem tem gastrite atrófica, né? Que perde ferro, vitamina B12 e demora muito o diagnóstico. Sim. Demorava, né? Sim. Não sei como é que é agora. Então, talvez esse exame de vocês seja uma solução, né? Então tem N agora utilidades, né? E imagina um teste que é feito na hora dentro do centro cirúrgico. É uma coisa incrível. Que em 40 segundos sai o resultado. Isso é novidade? Isso é tradicional? É uma inovação, não é que novidade, vocês criaram, não. vocês iam... Então tá. Foi desenvolvido na Alemanha, né? E aí a gente trouxe para o Brasil, tá há uns 3 anos aqui no Brasil. Aproveitando essa reflexão sobre isso, além dessa inovação que vocês trazem, porque todo o trabalho de vocês, obviamente, é pautado por criatividade, inovação, mudanças, tendências, mercado, tecnologia, inteligência artificial ajudando no processo, facilitando todo o processo e agilizando também muitos dos processos como um todo, né? Além disso, quais são outros diferenciais competitivos que a Warfare faz ou tem em relação à concorrência? A gente tem alguns... Alguma coisa que, claro, você possa falar. Sim. Não, claro. A gente tem, além dessa máquina, que é uma maravilha. Maravilha. Ouvindo... O diagnóstico. É um milagre, vamos dizer. 40 segundos tem um resultado. Dentro do centro facilitando cirúrgico. ao médico a tomada de decisão do paciente na mesa aberta numa cirurgia. É isso. Não perdendo sangue, correndo risco de morte. É incrível. Então, eu ouço os médicos falar, realmente é encantador, assim, né? A gente ouvir. E além disso, a gente tem alguns exames que são exames especiais que só a gente tem, são exames exclusivos, né? Então, para detectar algumas coisas dentro do universo de coagulação, né? Que aí eu não vou saber tecnicamente explicar, mas são exames específicos que são bem direcionados e só, por exemplo, tem medicamento que é desenvolvido e o médico só pode receitar aquele medicamento se o diagnóstico vier positivo para aquele problema. Então, imagina que a própria indústria farmacêutica também depende do diagnóstico, porque sem esse diagnóstico o médico não consegue receitar aquele medicamento. Então, tem uma, né, enfim, uma E tempo é que tudo eu amarrado. Esse processo também. Pode ser que haja casos que não se precisa decidir ali naquela hora, em pouco tempo, mas tem situações que pode resvalar até na vida. Sim. Me encanta, por exemplo, uma empresa de saúde, porque ela, como se fosse, lógico, ela tem fins comerciais e visa o lucro, mas ela traz um benefício para o ser humano, assim, incrível, né? Pelo que você está contando, estou me apaixonando pela UERF. Ai, que bom. E vocês têm ESG? Tem, a gente tem. O que vocês fazem? A gente tem muita parceria com clientes. Então, por exemplo, o Einstein tem uma parceria muito forte conosco de as nossas caixas, né? Onde chegam os reagentes, a gente tem a logística reversa. Então, reutilizado. Então, vai para lá, depois volta a caixa. Então, claro, tem todo um processo, né? Que a gente montou para poder fazer para reutilizar, exatamente. Então, essa é uma das iniciativas. Aí tem outras iniciativas que a gente normalmente conecta com os clientes. Então, conecta com DASA, conecta com Fleury, conecta com Einstein, com Círio. Porque no final é isso, né? Acho que a parceria também faz a gente
ter esse diferencial, né? Ao invés da gente fazer o nosso SG ali sozinho, o ERF, não. Eu acho que uma das filosofias do ESG justamente é essa, né? Exato. E como a gente influencia, como a gente também aprende com o cliente, né? Então, poxa, como é que a gente faz? Faz assim. Então tá, quem sabe a gente faça junto. Então, a gente tem campanhas também que a gente acaba fazendo juntos, né? Conectados. Agora a gente está fazendo a campanha do agasalho. Então, sempre conectado com algum dos clientes para também gerar essa proximidade, né? Cada vez mais. O seu time, você tem muitas pessoas na comunicação e no marketing? No total, são 15 pessoas. Então, é grande o time. E aí também a gente tem a questão da diversidade, que acho que é super legal, é muito valorizado também. Faz parte do ESG, né? Aproveitando esse embalo, estava até para te perguntar uma coisa relacionada a isso. Como é que é essa atuação ou essa convivência nesse aspecto da diversidade, lidando com equipes multifuncionais nesse cenário cada vez mais aberto em relação às diferenças? Tem uma adaptação, né, grande que a gente tem que fazer no dia a dia, assim, hoje já acho que é muito mais natural, assim, mas antes acho que tem um desafio. Não é um desafio Você começa mesmo. com a própria linguagem, brincadeiras, respeito, tem uma série de filosofias. Muito embora, nessa comunidade woke, de uma maneira geral, woke, que nasceu em função do marketing, de um certo exagero, no entendimento, mas tirando os exageros, essa é a pergunta. Eu acho que até o cuidado com algumas palavras. Então, assim, palavras que eram usuais, né, para mim, no passado, que a gente não usa mais. Então, né, o criado mudo, não fala mais criado mudo. Mesa de cabeceira, né? Exato, mesa de cabeceira. Então, era ridículo, né? Criado mudo. Mas a gente falava isso e nunca tinha parado. Exato, a gente nunca parado para pensar, poxa, mas criado mudo. Era uma coisa assim, sei lá, criado mudo. Uma que me impressionou foi assim, que as pessoas começaram teve uma série de problemas, por que caixa preta no avião? Pois é. Gente, caixa preta. Não, mas é só mudar de cor, então resolve o problema. Põe um pinta de outra cor, ou sei lá. Não, mas virou caixa preta. Caixa de memória, podia ter outro nome, né? Mas tem, sabe, e são coisas que a gente nunca questionou no passado. Certas brincadeiras, né? Meu grande amigo, um grande amigo do passado é Negão. Se chamar de outra coisa, ele briga, chia. Peraí, como é que eu não vou chamar o Negão de Negão se é quase um nome? Então, fazer isso na rua, alguém vai te olhar, vai dizer... O meu filho mais velho, ele é moreno, um pouco mais moreno que eu. E o apelido dele é Negão. Que ele jogava futebol, tudo, o pessoal, o Negão aí. E a gente tem uma amiga que foi diretora do Bradesco, super importante, e a gente caminha juntas, né? É um grupo de pessoas. E ela, vamos negada! Sempre ela falava assim. Aí outro dia, ela usou isso, e uma das pessoas lá, que é bem radical... Ofendida. Você não pode falar isso não sei o que. Ela falou, gente, pelo amor de Deus, me perdoa, eu tô brincando, né? Claro. E não tem essa conotação. Então, hoje, além de ser... É importante esse cuidado, esse respeito, mas também tem algumas coisas que são exageros. Porque eu acho que tá tudo muito polarizado, né? Tudo muito... As tintas estão carregadas demais, né? Sim. Então, vocês têm alguma política específica para isso? Alguma orientação específica? Cursos relacionados a isso? Não, a gente não tem nada, assim, nenhuma política, nem curso. Claro, né? Como uma empresa regulada, a gente tem procedimentos, né? Então, tudo muito relacionado sempre à atividade de trabalho e com muito cuidado, né? Para escrever os procedimentos, para a gente não usar nenhuma palavra que seja, né? Enfim, controversa ou inadequada. Decodificada como sendo algo que, na verdade, não é. Exato. Mas acho que é essa grande preocupação, assim. E no dia a dia ser o mais leve possível. Então, quando surge uma polêmica, esses tempos surgiu a polêmica da Red Pill. O cara falou Red Pill e aí misógino, não sei o que. Aí a gente falou, gente, acho que assim, sem polêmica, né? Menos, vamos lá. Menos é mais. Vamos seguir. Assim, coisas assim vão acontecer sempre, acontecem desde sempre, e as pessoas vão ter o seu aprendizado, e é isso. Muito também de interpretação. Porque quanto mais corda a gente vai dando, pior vai ficando. Então, tem hora que você precisa cortar, sabe? Porque senão a coisa cria um volume terrível, né? Fora de contexto. E quais são as
divisões que você tem na área de comunicação e marketing? Então, lá a gente tem a comunicação, tem a linha de produto, né? A parte de unidade de negócio, que aí são as unidades de negócio separadas por linha. Dentro do marketing. Isso. E a parte de inteligência de a mercado. A parte de produto também. Isso. Tá. E aí, a parte de inteligência de mercado também, que é super com importante. Você. E tem uma que a gente... interno ou vocês terceirizam? Não, é tudo interno. É interno. E aí tem uma parte clínica, né? Que a gente chama. Que aí eu tenho um médico, né? Que está ali também. E um profissional também que a gente chama de acesso ao mercado. Que conversa muito com as operadoras de saúde. Conversa com os hospitais. Mas muito mais do lado de... Pensando em... rol da ANS, né? Enfim, coisas que você registra na própria Ministério da Saúde, né? Para ser reconhecido como um exame que pode ser reembolsado pelo convênio, por exemplo. Porque, como tem muita coisa nova, a gente precisa apresentar para o Ministério da Saúde, né? E dizer, olha, esse exame no rol, né? É bom por isso. Não está na estética, está na saúde. Evita, por exemplo, sei lá, 15 dias de internação, se fizer o exame, né? Se é um preventivo, ou coisas nesse sentido, porque aí, sendo justificado, o convênio fala, tá, legal, vai ser bom, e aí aprova, e, enfim, ele vira... mas bem interessante. E a inteligência de mercado, vocês têm as próprias ferramentas ou vocês contratam externa? Não, tem auditoria, né, de mercado, que aí tem que ter, né, auditoria de mercado, que a gente compra, né, os dados, e aí dentro de casa a gente faz as análises e aí trabalha os dados dentro de casa. Bem interessante, muito legal. Final, né, do nosso programa aqui, uma delícia. Mas, assim, uma curiosidade que tenho, assim, em relação a toda essa... Você começou a falar no nosso bate-papo aqui inicial, falou sobre marketing, porque eu gosto de gente. Você já um brilho nos olhos mostrando, assim, que você é uma apaixonada pelo que você faz e pela área de marketing. Estamos com muitas pessoas aqui de empresas, consultores, pessoas que são aí, sei lá, CEOs, diretores, pessoas que se levam de maneira geral. O que você poderia falar para essas pessoas em relação ao marketing? Primeiro, não só por esse lado assim do fascínio que a própria área exerce, mas a importância do marketing no contexto das organizações. Até que ponto que é percebido, devidamente valorizado, ou ainda falta alguma coisa para que as empresas ou os empresários, de alguma maneira, percebam e valorizem e investam mais em marketing? Eu acho que tem ainda existe uma conexão, claro, que é muito grande com comunicação, então muitos empresários, né, enfim, muitos profissionais ainda entendem o marketing como restrito, né, o grupo da comunicação ali, e aí custo, etc., e não como na verdade, o que a gente chama de matemarketing hoje em dia, né? Porque é isso, a gente não faz nada sem base de dados. Então, tudo tem que estar baseado em dados, informações que sejam relevantes e que sejam, né, de confiança realmente para tomada de decisão. Então, mesmo qualquer investimento em comunicação, tem que ter feito um diagnóstico, né? Tem que entender qual o retorno daquilo. Quê, né? Exato. Por quê? Para quê? Por que eu vou investir nisso? Qual o retorno que eu vou ter? Que testes eu fiz para poder, né, dizer, realmente eu confio, vou investir. Fez um piloto? Não fez um piloto? Enfim, então acho que existe esse racional que a pessoa, né, o profissional de marketing tem e que muitas empresas que às vezes não têm isso, né, difundido dentro, ainda não tem essa visão, né, de que o profissional de marketing, ele na verdade é um profissional de estratégia, de lógica, de inteligência, de né? inteligência, isso aí. Ela é a inteligência da organização. É isso aí. Muito bem, Carla. Chegamos ao nosso final. Só um detalhezinho, só um último pedido. Que conselho que você daria para uma pessoa que está enveredando, talvez na indecisão? Que área que eu escolho? Vendas, marketing e tal, e eu gosto de gente. Por que a pessoa deveria ir para a área de marketing? Em termos atuais, na sua visão, em termos de perspectivas futuras, considerando todo o avanço da tecnologia, o mundo no qual vivemos em relação à mídia digital, de maneira geral, por que marketing?
Eu acho que se a pessoa tiver paixão por pessoas realmente, né, e interesse relevante no negócio, em fazer diferença no negócio, né, e tiver flexibilidade, adaptabilidade, porque é isso, hoje em dia a gente tem que aprender e se reinventar a todo momento. Principalmente, você trouxe a inteligência artificial, né, enfim, vários temas que estão nascendo aí do dia para a noite, você tem que estar sempre atualizado. Então, ter essa vontade, essa dinâmica e essa questão de adaptabilidade mesmo no mercado de trabalho, se é isso que você quer, venha, né? Venha trabalhar em marketing, porque vai encontrar essa dinâmica. E é como eu falei ali, estava contando para a Nancy, né? A minha área é uma área que ela tem multifunção. Então, quer trabalhar com multifunção, tem lá a gestão de produto, portfólio, inovação, a parte de comunicação, inteligência de dados, né? A parte clínica. Então, é um profissional que ele tem que ser generalista também, tem que entender um pouco mais do todo, tem que ter aquela visão, sabe, de drone, senão não consegue depois ir lá aprofundar e ser cirúrgico nas ações, né, do dia a dia. Me faz pensar, lembrando agora, de uma empresa que trabalhei uma vez, há muito tempo, da Philco, fabricava aparelhos de ar-condicionado. E conversando lá com o gestor, lá o diretor de ar-condicionado, falei, poxa, Aí ele perguntou assim, o que você acha que um ar-condicionado tem que ser feito para ele ser vendido? Tem que ter bonito, tem que ser assim, cores, não sei o que, tal, tem que ter esse tamanho, esse formato, automação e tal. O diagnóstico ele escutou falar, falou assim, muito bem. Aí depois de eu ter falado, fiquei todo feliz esperando um elogio pela minha inteligente resposta, ele falou, não é nada disso. Como não, né? A primeira coisa que tem que fazer é o que o mercado está a fim de comprar. É isso aí. Tem que ir lá escutar o cliente, ver o que ele quer pagar, o que ele quer, o que ele precisa, o que não, e daí sim você faz o produto que atenda a necessidade. Isso daqui é o marketing moderno, né? Porque antigamente fazia o que a empresa pensava, não o que o mercado queria, né? Por isso que a sua área é tão completa. Né? Exato, porque tem que procurar o problema. E aí a gente cria a solução e resolve o problema. Entrega Sem lá. isso... E eu acho que tem uma outra coisa que eu adicionaria também, que eu esqueci de falar, eu acho que é super importante. A curiosidade. Se não for um profissional curioso, assim, que fala, mas por quê? Por que isso vende mais? Por que isso vende menos? Por que isso funciona? Por que isso não funciona? Se não tiver essa curiosidade também... Esqueça. Esqueça. Aí... Tá bom, olha, feliz em te receber aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Foi muito gostoso o bate-papo com você. Muito gostoso mesmo. Trazendo pessoas assim, especiais como você. Passou muito rápido. Pois é. Que bom. Muito agradecido da minha parte. Feliz em ter você com a gente aqui. Eu que agradeço, muito agradecida da minha também. Foi muito especial a nossa conversa. Muito obrigada, gente. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Um prazer. Então, agora, vamos para a sua mensagem final. O que você gostaria de falar para o público? Qual a sua mensagem final? Eu acho que fazer o que ama é algo que se eu pudesse falar alguma coisa assim, dar, sei lá, um conselho, uma dica, seja lá o que for, é fazer o que ama, fazer o que gosta e aí tudo vai fluir, sempre. A gente vai encontrando pessoas e é isso. Olha, então, fechamos o nosso programa com essa pergunta, com essa provocação deixada aqui pela Carla. E assim, você faz aquilo que você ama? E se não, o que está faltando para você fazer isso? Não é verdade? Exatamente. Muito agradecido mais uma vez, Carla, Nancy, muito agradecido por esse programa. Grata, Reinaldo, grata, Carla. E assim, obrigada. Que prazer estar com vocês. Então ficamos aqui, um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá. Até lá, pessoal.